E aí, galera, graça e paz, que bom tê-los aqui. A ideia inicial era ter gravado esse vídeo na semana passada, que foi quando o canal fez o primeiro aniversário. Eu devo muito a isso a todos vocês que estão acompanhando e mandando energias positivas e orações. Mas tá tudo bem, acabou que muita coisa aconteceu, Deus é soberano e sabe de tudo. E beleza, agora vamos falar de coisa boa? Esse vídeo aqui é o primeiro de uma minissérie que está iniciando no canal, onde eu farei uma série de vídeos falando a respeito do sofrimento, de como Deus permite e usa o sofrimento em nossas vidas para nos lapidar e para, acima de tudo, para que seus propósitos sejam executados. Do fundo do meu coração, eu recomendo demais que vocês acompanhem essa série do início ao fim, pois é o tipo de conteúdo que a gente vai usar que vai ser muito importante que a gente tenha nos dias maus, nos dias de crise. E foi feito com muito carinho e, é claro, com embasamento nas escrituras. Vamos começar? Já logo de cara eu quero convidá-los a ler alguns versículos da Bíblia. Esses versículos se encontram na carta de Tiago, começando pelo versículo 12 até o 15. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Uma coisa bem interessante desse trecho que nós lemos da carta do apóstolo Tiago é que ele cita dois termos que são de suma importância que nós entendamos corretamente o que cada um é, para que não haja confusão ao decorrer do que a gente vai conversar nesse vídeo. Esses termos são a provação e a tentação. E eu trouxe dois breves resumos sobre a definição de cada um que eu gostaria de ler com vocês. A provação é uma ferramenta usada por Deus para nos refinar. Ela tem um gosto amargo, mas produz frutos doces em nossas vidas. E a tentação é uma ferramenta usada pelo diabo, a fim de destruir os planos de Deus em nossas vidas. Ao contrário da aprovação, ela tem um sabor doce, provoca fortes emoções, mas termina em morte ou queda por causa da consumação do pecado. Bom, eu acredito que tenha clarificado para quem tinha dúvidas a diferença de provação para tentação e que não são coisas iguais. Mas mesmo assim, normalmente, na prática, acaba que a gente meio que passa pelas duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que o apóstolo Tiago deve ter escrito as duas no contexto muito próximo. Porque normalmente, em meio às provações da vida, o inimigo vai aproveitar para nos tentar. E a Bíblia ela nos traz essa ideia algumas vezes ao decorrer dos livros que ela é composta. Há uma dinâmica descrita algumas vezes na Bíblia, onde no mundo espiritual o diabo vai ao encontro de Deus e eles trocam uma ideia. E essa ideia normalmente tem como pauta principal alguns dos servos de Deus. E o mais curioso disso é que não acontece apenas uma vez na Bíblia. Eu separei alguns casos que eu vou falar ao decorrer dos vídeos. Nesse em específico eu quero falar do primeiro, que acontece no livro de Jó, justamente com Jó. No primeiro capítulo do livro de Jó, é dito que está acontecendo uma espécie de assembleia, uma reunião nas regiões celestiais de Deus com os anjos. E o diabo vai lá e simplesmente aparece. Deus, ao ver o diabo, questiona o que ele estava fazendo ali, da onde ele veio. E o diabo responde: de ficar perambulando pela terra e rondando, eu apareci. E Deus, ouvindo isso, ele já faz logo o merchan de Jó. Ele fala: já que você estava na terra, você deve ter visto meu servo Jó, né? Ele é íntegro, tem uma postura irrepreensível e é fiel a mim. E aí, quando o diabo escuta isso, ele deve ter ficado furioso, pé da vida. Ele é invejoso e dissimulado, então ele já vai logo fazendo ponderações. Ele fala o seguinte para Deus: mas é lógico que ele vai ser fiel. Olha a vida que você proporciona para ele. Você protege ele, colocou ele numa bolha, ele e a família dele. O cara é milionário, o cara tem uma família linda, abençoada, todo mundo é próspero.
Que motivo ele vai ter para te amaldiçoar e não ser fiel? E Deus, ao ouvir isso, ele faz um trato com o diabo. Ele permite que uma provação entre na vida de Jó e que ele perca tudo que ele tem, desde que a vida dele seja preservada e que o diabo não toque nele. Só com esse trecho aqui já tem uma série de coisas interessantes para a gente conversar. A primeira delas é sobre a soberania e senhorio de Deus. Note que o diabo pediu permissão para que ele pudesse mexer na vida de Jó. Deus é Senhor sobre tudo e todos. O inimigo, ele não é adversário para Deus. Deus não tem rival. O inimigo é como se fosse um cachorro na coleira. E inclusive Deus usa o diabo para que alguns dos seus propósitos aconteçam. O que pode acontecer em nossas vidas é que por causa do pecado, dureza de coração e a falta de arrependimento, nós damos legalidade para que o inimigo venha entrar em nossas vidas e arruaçar. Mas no momento que nós estamos um dia com o Senhor, um dia naquelas, né? Que tudo é pela graça e a misericórdia, estamos debaixo do senhorio do Senhor, nada acontece sem a permissão do Senhor. E tem mais uma coisa que é bem legal nesse texto. O diabo, ele é o acusador. Sempre que nós pecamos, ele corre lá para Deus para apontar os nossos pecados e nossas falhas. Mas, quando nós nos mantermos fiéis e obedientes a Deus, a dinâmica é ao contrário. Quando o diabo se coloca na presença de Deus, Deus fala: você está vendo o meu servo ali, fiel? Toda vez que nós nos mantemos obedientes e fiéis, nós estamos dando munição para que Deus envergonhe o diabo e as suas obras. Então, um acordo é firmado nas regiões celestiais, onde Deus permite que Jó seja aprovado e que o diabo mexa em todas as coisas que ele tem. E aí, no outro dia, já começa a aprovação de Jó. Acontece que Jó era muito rico, ele tinha muitos bens, ele era o homem mais rico e importante do Oriente, ele tinha inúmeras juntas de bois, camelos, ovelhas, cordeiros e servos, além dos seus 10 filhos, onde 7 eram homens e 3 eram as mulheres, e numa tacada só, Jó perde tudo isso. Jó passa por um dia repleto de tragédias, a cada momento ele escuta uma tragédia diferente. Ele perde todos os seus bens, servos e seus filhos. É notícia ruim atrás de notícia ruim. Apenas um servo sobrevive de cada situação, que é para justamente contar para Jó a má notícia. E ele vai acumulando notícia ruim aqui e ali, até chegar a um ponto que ele pega, rasga suas vestes, raspa sua cabeça, em sinal de tristeza e indignação, mas da sua boca saem palavras de adoração. Eu quero ler com vocês esse trecho. Nós vamos ler juntos agora o versículo 20, 21 e 22 do primeiro capítulo de Jó, onde ele diz o seguinte: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: No saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Olha a aula. E é assim que termina o primeiro livro de Jó, com ele adorando, prostrado com a cara no pó, em meio às perdas que ele teve. O segundo capítulo de Jó já começa com o título A Segunda Aprovação de Jó. Como se a primeira fosse leve, né? Precisa de outra. E o capítulo começa de uma forma muito similar ao capítulo 1. Está tendo uma reunião nas regiões celestiais, de Deus com seus anjos, e o diabo novamente dá as caras lá. E é bem parecido o começo do diálogo dos dois. Deus novamente pergunta de onde ele veio, ele diz que estava rondando a terra, dando uma volta por aí, e aí Deus não perde a oportunidade e vai falar de Jó. Deus então fala para o diabo: então você veio da terra, você deve ter visto meu servo Jó. Continua fiel, continua me adorando, ainda que você tocou nas coisas dele, injustamente porque ele era fiel e irrepreensível, ele continua na postura sendo fiel. Olha isso, pessoal. Deus esfrega na cara do tinhoso a postura fiel de Jó em meio às perdas. E é assim com a gente também. Sempre que nós nos mantermos fiéis a Deus, ainda que a situação não seja boa,
nós estamos dando munição para que Satanás e suas obras malignas sejam humilhadas e envergonhadas. Jó era justo aos olhos de Deus e com certeza ele não entendeu por que ele estava passando por tudo aquilo, mas ainda que ele não entendesse, Deus continuava a observar e apostar as suas fichas nele. O diabo deve ter ficado daquele jeito ao ouvir isso, e ele já vai fazendo novas ponderações. Eu gostaria de ler mais alguns versículos com vocês aqui, que vão refletir os próximos passos do que aconteceu. O diabo deve ter ficado louco ao ouvir isso, mas ele é persistente, ele já vai fazendo novas ponderações. E eu quero ler alguns versículos com vocês, para que vocês vejam como essa história vai se desenrolar. A partir do verso 4 do capítulo 2, Satanás responde a Deus, dizendo o seguinte: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. E o Senhor diz a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: de Jó, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus, mas não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Você vê como aquele texto de Tiago tem sinergia com o que está acontecendo aqui? Jó, que estava passando por uma provação muito grande, é tentado pela sua esposa a amaldiçoar a Deus, a deixar a sua fidelidade. É assim que acontece. Nós somos tentados e uma das primeiras tentações que a gente tem é transferir a responsabilidade das coisas para Deus. Vide a Adão, após a queda, quando ele come o fruto na qual ele foi proibido de comer, o que ele fala para Deus? A mulher que tu me deste. Não foi a minha culpa, foi a mulher que tu me destes, me deu o fruto que eu comi. Se Jó tivesse sido levado pelo aquele momento de dor e fraqueza que ele estava, ele teria sido reprovado, mas ele se mantém firme e não amaldiçoa nem deixa de ser fiel a Deus. Não há dúvidas que Jó estava sentindo muita dor. Em algumas traduções dizem que insetos, que vermes saíam de uma ferida e entravam por outra. Horrenda a situação que ele estava. Se ele deixa aquele momento de dor, de fraqueza, falar mais alto, ele acabaria sendo reprovado e perdido o que Deus tinha para ele. Essa advertência que Jó dá à sua esposa, nós precisamos analisar e ruminar, refletir bastante sobre ela, pois a gente também tem muita dificuldade para lidar com o mal. Quando as coisas estão boas, o bem de Deus a gente atribui a Ele, a gente agradece, a gente dá testemunho, a gente conta com o maior prazer, mas a gente tem dificuldade de lidar com o mal. E isso é uma questão que a Bíblia nunca escondeu da gente. Cristo mesmo, em diversas ocasiões, ele disse: nós somos como ovelhas mandadas ao matadouro, que esse mundo está nas mãos do maligno e que a gente tem que ter bom ânimo. Não só Cristo, como Paulo também nos deixa uma série de advertências, e uma dessas eu quero ler com vocês, que se encontra no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possamos suportar. Glória a Deus. Por mais que esteja difícil, por mais que seja doloroso, se Deus permitiu que você vivesse, é porque você aguenta. Mas você precisa permanecer fiel e pertinho dele. O capítulo de Jó vai se encerrar com a visita de 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que ao verem Jó de longe, caem no choro ao ver a situação de seu amigo, e é dito que eles ficam uma semana sem falar nada. No capítulo 3 já começa com o título:
que Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento. E aqui a gente entra num grande dilema da vida humana como um todo. E o cristão não se exime disso. Ainda que nós permaneçamos fiéis a Deus, nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis e desesperadoras que podem nos causar o desejo da morte. E eu não julgo Jó por ter desejado a morte não, pois ele não sabia o que ia acontecer. Nós temos acesso ao livro agora, mas ele não tinha. Ele não sabia que o seu sofrimento ia durar por 42 capítulos. E talvez é isso que pode estar acontecendo com você. Mesmo servindo a Deus e sendo fiel a Ele, nós passaremos por coisas que nós não vamos entender. É como aquele caroço que começou a crescer e causar dores no seu corpo, ou aquele diagnóstico que você recebeu do médico que causou muita tristeza, ou aquela empresa que você se preparou, era o seu sonho, você ajuntou dinheiro, fez uma série de MBAs e mesmo assim ela faliu, ou aquele relacionamento que você orou, jejuou, buscou viver em santidade e mesmo assim houve uma ruptura que você não entende. E a gente se rumina para entender o porquê que as coisas acontecem, mas a única resposta que eu posso te dar sobre tudo isso é que Deus sabe o porquê de tudo isso. A única coisa que cabe a nós nesses momentos é confiar na soberania e no senhorio de Deus. Se tem alguém que já viu o final dessa dor e desse sofrimento, é Ele. A cura, o alívio ou a restauração que você espera pode estar a 6 meses de distância, ou talvez 1 ano, 2, 5. Mas também possa ser que ela vai perdurar até o momento que Cristo voltar e nos dar um corpo glorificado, sem os sintomas da queda. Eu não sei, isso cabe a Ele. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se nós se mantermos fiéis, ainda em meio a esse sofrimento e desconforto, o reino de Deus será glorificado através de nossas vidas e Satanás e suas obras malignas serão envergonhadas. O final do livro de Jó acaba com Jó sendo restabelecido por Deus. Ele passa a ter muito mais dinheiro e bens do que ele tinha, é ressarcido na sua saúde, a sua família é restaurada, Deus dá novos filhos para ele. E o mais importante de tudo, ele passa por uma experiência com Deus, onde ele consegue atestar a soberania e ter uma fé que sai do teórico e vai para o prático, onde ele diz no versículo 5 do capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Deus conhecia o coração de Jó e sabia que ele ia aguentar o tranco. Além de que, nenhum sofrimento é desperdiçado por Deus. Ou ele vai mudar a situação, nos preparar para uma situação que há de vir, ou ele vai nos mudar internamente. Mas em tudo isso, a sua glória será manifestada e o seu reino será edificado. Amém? E agora eu gostaria de orar por você que assistiu o vídeo. Pai amado, Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelo Teu alimento. Senhor, produz em nós um coração aprovado, Senhor. Dá-nos força, Senhor, para perseverar em meio às provações, Senhor. Nós queremos ser aprovados por Ti. Senhor, livra-nos da tentação, Senhor, de querer transferir a responsabilidade, de nos rebelar. Ensina-nos, Pai amado, a aceitar o Teu mal, Senhor, e entender a Tua soberania. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e tudo corre de acordo com o Teu plano. O Senhor não faz, Pai amado, improviso, o Senhor é soberano e nem a morte é capaz de barrar os Teus planos. Dá-nos, Pai amado, entendimento da Tua soberania em nossas vidas, Senhor, e nos dá força para prosseguirmos olhando para Ti. O Senhor é o nosso alvo. Nós Te agradecemos por esse momento e pedimos que o Senhor nos guarde e preserve o nosso coração. Amém. E para você que assistiu o vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inunde o seu coração. Amém?